Por isso eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Salmos, capítulo 40, versículos 1 a 3. Salmos 40, 1 a 3. A Bíblia nos diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. E confiarão no Senhor. Com o lançamento do CD, eu lembro que em dezembro eu conversei com o Pio e falei assim, estava pensando em lançar um desafio para a nossa equipe de música, de lançarmos apenas um CD totalmente nosso. Ele falou, é de Deus, vamos fazer. Conversei com a Kátia falou, 6 meses, Romulo, para produzir um CD. Eu falei, isso mesmo. Ela falou, só pela fé, vai dar certo. Mas uma das coisas que aconteceu com esse desafio todo foi que Deus me chamou a atenção para o que é música. Como Ele usa a música. Como Ele usa um novo cântico, como Ele imite alguns sons. E por isso o título da minha mensagem hoje é Um Novo Cântico. Um Novo Cântico. Para você ter uma noção, a maneira que usufruímos da vida que Deus nos deu, da nova vida que Deus nos deu, depende do cântico que estamos cantando, da música que estamos cantando. Eu quero começar a explicar, falar um pouco sobre isso, lendo a história em 1 Reis, capítulo 18. Eu quero ler o versículo 1, explicar algumas coisas e depois o versículo 41 ao 46, que diz assim, o versículo 1. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Elias era um profeta, Acabe era o rei de Israel. Elias então, ele estava sendo procurado por Acabe. Acabe só queria uma coisa: matar o profeta Elias. Ele era perseguido. Se encontrasse na rua, com certeza Elias morreria. Acabe iria matar Elias. Mas então a palavra de Deus vem a Elias e fala: apresente-se a Acabe. Vá até esse homem que quer te matar e fale para ele que a chuva está vindo, que eu estarei enviando chuva. Elias então se dirige até o rei, ele diz isso, e antes um pouco ele desafia 400 profetas de Baal. Não sei quantos de vocês conhecem essa história, mas ele faz um desafio aos profetas de Baal e ele diz: aquele que tiver o Deus que responder e vier fogo do céu, este é o verdadeiro Deus, este é o Deus de Israel. Então ele fez um desafio e falou: preparem um sacrifício, e se Baal enviar fogo do céu e queimar esse sacrifício, Baal é Deus. Mas se o meu Deus, o meu Senhor, Ele enviar fogo do céu e queimar o sacrifício que eu oferecer a Ele, este será o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Então os profetas prepararam o sacrifício, mataram o animal, colocaram lá, ficaram horas e 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 horas. E todos nós sabemos que ele não responderia, pois ele não é um Deus verdadeiro. E aí ficaram horas. Elias começa então até a debochar um pouco deles. Começa a falar: gritem mais alto. Talvez ele não esteja ouvindo, talvez esteja dormindo. E ele debochava um pouco deles. E de repente eles pararam, desistiram. E Elias teve a oportunidade de fazer a oração dele. E ele pede então, para aumentar o nível do desafio, que eles cavassem um fosso em volta do altar de sacrifício, enchessem de água, molhassem a lenha, molhassem o sacrifício, deixassem tudo encharcado, porque assim fica mais difícil do fogo pegar. Ele ora a Deus, Deus envia fogo do céu, aquela água evapora, tudo queima, até a pedra do altar queima, e aí é comprovado que Deus é Deus sobre Israel. Elias então ele aproveita desse momento, ele mata os profetas de Baal,
E depois que ele mata os profetas de Baal, ele diz o seguinte, que nós encontramos no versículo 41 do capítulo 18, em 1 Reis. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada, já ouço um som, um ruído de abundante chuva. Outras versões dizem: eu já ouço o som de abundante chuva. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Amém. Até aqui. Queridos, todas as vezes que Deus quer iniciar um novo tempo, Ele emite um novo som. Todas as vezes que Deus está liberando um novo tempo, Ele emite um novo som. Ele toca um novo som. Deus determina até em algumas batalhas, nós podemos ver isso até em algumas batalhas na Bíblia, onde Deus falou: quando você escutar um som, ataque, porque eu estou indo à frente. Olha o que diz 1 Crônicas 14:15. 1 Crônicas 14:15. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, quando você ouvir um som, esse é o tempo certo de atacar. Saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército dos filisteus. Então, toda vez que você ouve um novo som de Deus, pode ter certeza que Ele já foi à frente, venceu o caminho, tirou os obstáculos, Ele já passou por ali, para que você possa passar em caminhos aplanados, caminhos planos. Tenha certeza disso. Um novo som para Deus representa um novo tempo. Um novo som para Deus representa um novo tempo. O povo de Israel vinha vivendo uma seca de 3 anos. Então o profeta Elias começa a orar e a ouvir o som de abundante chuva, um ruído de uma chuva pesada. Ele pede para o menino ir orar, o servo dele, o menino, ir olhar lá em direção ao mar. E o menino volta com uma notícia: ei, estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Engraçado que o profeta estava ouvindo o som de abundante chuva. E eu não consigo, não sei talvez você, mas eu não consigo ver o barulho de uma grande chuva quando a nuvem é do tamanho da mão de um homem. Certo? Deus então, Ele estava ministrando, falando, anunciando um novo tempo para Elias. E Ele usa um símbolo diferente para mostrar também esse novo tempo. Ele fala que a nuvem era do tamanho da mão de um homem. Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso, ou quantos de vocês sabem. Se você ainda não sabe, eu sugiro, faça o nosso curso da FATEM, se inscreva. Mas o número 5 na Bíblia, ele representa a graça de Deus. E quantos dedos nós temos numa mão? 5. Ou seja, ele estava anunciando que o som do refrigério, a graça de Deus, aquilo que antes era seco, agora estaria sendo regado, através da abundância da graça. O som de abundante chuva estaria regando a terra seca, estaria mudando os tempos em que eles estavam vivendo. Ele estava anunciando que o tempo da graça estava chegando. A manifestação de Deus através do Filho Jesus Cristo dele estava chegando. Ele já estava anunciando o tempo da graça, o tempo do refrigério, o tempo do consolo. Só mais um pouquinho. Ouça o som da abundante chuva. Ouça o som da abundante chuva. Nós podemos imaginar, conforme eu estava explicando,
que o som talvez da nuvem, do tamanho da mão de um homem, não fosse tão abundante. Mas como essa nuvem representava a graça, Paulo nos ensina que não existe como você fazer uma relação da graça com a miséria. Mas graça é sempre abundante. Olha o que está escrito em Romanos 5,17. Olha o que está escrito em Romanos 5,17. A Bíblia diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão, ou a abundância da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo então nos ensina, por mais que aquela nuvem fosse do tamanho da mão de um homem, ela era representante da graça, e a graça sempre será abundante. A graça sempre trará vida e vida em abundância para nós. Se nós a recebermos, com certeza reinaremos em vida, com certeza seremos estabelecidos como reis e sacerdotes. Então, Paulo nos ensina, graça sempre será abundante, coisa que o profeta já sabia. Quando ele vê que a nuvem, escuta que a nuvem era do tamanho da mão de um homem, ele fala: essa é a graça de Deus. Então eu ouço o som da abundante chuva. Eu ouço o som da abundante chuva. O profeta sabia que estava chegando um novo tempo, um novo dia, um dia de refrigério, alívio de dores, liberdade da tristeza. Um dia onde o trabalho poderia ser pesado, árduo, mas seria produtivo e não mais improdutivo. Você já pensou em plantar na seca? Sem a mão de Deus, não tem fruto, não tem a planta. A água então, o som da abundante chuva, a chuva que estava para vir, ela vem, ela rega o solo. Ela facilita a germinação das sementes, ela facilita o crescimento das plantas, ela facilita a produção de frutos. Deus estava abençoando agora o povo de Israel. Ela facilita até o descanso depois da colheita. A chuva estava vindo, o som o profeta tinha ouvido. Existia agora um novo tempo na vida do povo de Israel. A voz de Deus é marcada então por um novo tempo, é por um som de muitas águas. Eu não tenho tempo para explicar isso, seria outra matéria na FATEM, eu acredito. Mas Ezequiel, capítulo 1, versículo 24, diz assim: ouvi o ruído de suas asas quando voavam, parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Com certeza o profeta ouviu a voz do Todo-Poderoso. Ele ouvia que a palavra estava para se manifestar. A boca de Deus estava declarando a abundante chuva, um som de muitas águas, estava sendo declarado sobre o povo de Israel. E aquela palavra, as palavras de Deus se manifestariam. O verbo encarnaria, a palavra de Deus estaria entre nós. Então, a voz de Deus estaria trazendo refrigério. Isso era uma profecia. Essa história é uma profecia daquilo que aconteceu anos depois. E nós podemos ler em Lucas capítulo 24, de versículo 1 ao 8. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Queridos, depois de 3 anos de seca, ou 3 anos de morte, a graça de Deus se manifesta. Jesus ressuscita. A chuva representa a vida, a chuva representa um novo tempo. Deus usou um som de abundante chuva para profetizar, para declarar que o tempo
do filho dele estava chegando. O tempo de que seu filho viria, morreria, ressuscitaria e traria a graça, a mensagem da graça, o evangelho até nós. Depois de 3 dias de morte, depois de 3 dias de seca, Jesus vem para trazer refrigério. E é por isso que ele pôde dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque eu sou a representação da abundante chuva. Eu sou a representação deste novo tempo. Eu não sei você, mas se você está esperando um novo dia, uma nova chance, você está buscando alívio, refrigério, eu quero dizer para você: eu encontrei em Deus, através da graça do seu Filho Jesus Cristo. E aquilo que para mim era morte, aquilo que para você pode ser morte, seca, Ele pode trazer a vida, Ele pode dar um novo começo, Ele pode determinar um novo tempo. Receba essa palavra. A graça de Deus se manifestou. O som que Elias ouviu era real. Aquela nuvem se tornou em uma grande chuva e trouxe vida em toda a terra de Israel. E é por isso que eu volto a afirmar, por isso toda vez que Deus está iniciando um novo tempo, Ele toca um novo som, Ele toca uma nova música. E agora, se você é pentecostal, você vai dar um grito bem alto quando eu citar a referência desse texto. Vocês já vão entender do que eu estou falando. Mas Deus então, Ele inicia um novo tempo com um novo som, uma nova música. E é por isso que eu quero ler agora com vocês Atos 2, versículos, começando no versículo 1. Alguns já sabem do que eu estou falando. A Bíblia diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Perceba, queridos, que entrou um som naquela sala. Entrou um som, um novo som naquele lugar. Não foi um vento, o som era como de um vento. Ele entrou um som. Eles passaram a ouvir uma nova música, eles passaram a ouvir um novo som. Jesus Cristo já havia morrido, Jesus Cristo já havia ressuscitado, Jesus Cristo já havia sido assunto aos céus, e Deus precisava iniciar um novo tempo. Deus então toca um som, toca uma nova música, a música como de um vento. A palavra é representada pela água, o Espírito Santo representado pelo vento, e Ele toca um novo som, e um novo som representa um novo tempo. Iniciava-se ali um novo tempo na agenda de Deus, um novo tempo para as nossas vidas, um tempo que mudou a história da humanidade, o tempo da manifestação do poder de Deus através da sua igreja. O tempo da manifestação do poder de Deus através da minha vida, da sua vida. Ele estava tocando um novo som, estabelecendo um novo tempo. Todos eles ouviram. Eles começaram a falar novas línguas, como foram capacitados pelo Espírito a falar novas línguas. Agora sim, depois dessa introdução, riam da piada. Agora, depois dessa introdução, vamos decolar. Como que fala? Apertem os cintos. Apertem os cintos, vamos decolar. Pois eu já ouço o som do vento do Espírito. Em João capítulo 11, 39 a 44, nós encontramos uma história que diz o seguinte: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus?
Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Eu sei, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus, queridos, ele não se atrasa. Jesus, ele vem no tempo certo, no momento certo. Por mais que a irmã do morto achasse que ele estava atrasado, ele estava ali no momento certo. Deus tem um tempo certo para as coisas se manifestarem na sua vida também. Não se preocupe, tudo aquilo que Ele quer iniciar, Ele fará. Aquele que começou a boa obra, vai terminar. Deus tem um tempo certo. Deus sabe das coisas, Ele sabe o que está fazendo. E Ele anuncia esse novo tempo na sua vida através de novos sons, de uma nova música. O novo tempo da sua vida se inicia exatamente quando você precisa. Jesus, ele havia então resolvido o problema de Lázaro. Lázaro estava morto. Lázaro tinha um grande problema, ele estava morto. Aos nossos olhos, aos olhos até da irmã dele, impossível ter uma solução. Mas Jesus chega no tempo certo e traz um novo tempo para Lázaro. O que eu acho interessante é que Lázaro, mesmo entrando em um novo tempo, tendo um encontro com Jesus, iniciando uma nova história, ele ainda estava com algumas coisas que pertenciam ao velho tempo. Ele ainda estava envolto em faixas, seu rosto coberto com faixas. Ele ainda carregava talvez pensamentos de uma velha natureza, pensamentos da vida passada, da vida de morte, escassez, do tempo de seca. Ele ainda carregava isso. Então o Senhor Jesus, ele nos ensina a tirar as faixas, a deixar o velho para trás e iniciar o novo. Deus determina novos tempos através de um som, mas uma característica que deve ser apresentada em nós é um novo cântico. Ele muda o som, ele muda o ritmo. Eu aprendi ontem. Eu fui estudar um pouco sobre música para poder ensinar vocês também. E eu aprendi que Deus, Ele é quem toca o ritmo e a harmonia da música. Mas depende de nós cantarmos, darmos a melodia para a música. Então Ele muda o som, o ritmo e a harmonia, e nós mudamos a canção, a melodia. Ele deu o som de um vento e todos começaram a falar novas línguas. Ele tocou na boca das pessoas, elas começaram a usar palavras diferentes do que elas usavam anteriormente. E a Bíblia diz que ao admitirmos que Jesus é Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, ao aceitarmos o perdão dos nossos pecados através da obra de Jesus Cristo, ao aceitarmos que Jesus veio, nasceu da Virgem, cresceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, Ele enviou o Espírito Santo e em breve voltará. Ao crermos, ao confessarmos, ao aceitarmos isso, nós nos tornamos nova criação. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. É o que nós encontramos escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, entram em um novo tempo de vida. Começam um novo tempo de vida. E as coisas velhas ficam para trás, coisas novas se iniciam. Inclusive, o nosso vocabulário muda. Inclusive, as palavras que usamos para descrever as coisas e falar das coisas mudam. Por isso que o salmista, no capítulo 126, versículo 1 em diante, ele diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Essa frase representa o que estamos falando.
Nós antes éramos cativos do reino das trevas, e Jesus Cristo veio e nos transportou para o reino da luz. Nós fomos trazidos do cativeiro, nós fomos transportados da escravidão para a liberdade. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Sua vida, quando você confessou e aceitou a Jesus, ela se transformou num sonho. Tudo muda, tudo é novo, tudo é diferente. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Assim é, assim é, assim é. Aqueles que têm então uma nova natureza se encontram em um novo tempo de vida através de Cristo Jesus. Se tornam nova criação. Esses então passam a ter um novo cântico, palavras de vida. Nós anunciamos todos os domingos aqui, na nossa boca existe o poder da vida e da morte. Falamos palavras de vida e não de morte, de abundância, não de escassez. E assim o é, porque nós hoje temos um vocabulário diferente, falamos diferente. Nós fomos estabelecidos em uma nova posição, fomos feitas justiça de Deus. Fomos feitos justiça de Deus, fomos estabelecidos e hoje estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Somos uma nova natureza, então precisamos aprender a nos relacionar com a palavra e cantar de acordo com a nova música. Precisamos aprender a falar. Se quando encontramos a Cristo Jesus nascemos de novo, todo bebê precisa aprender a falar. Não é verdade? Precisamos aprender a falar. Você já encontrou com alguém, ou talvez você até tenha um amigo, mas todas as vezes que você encontra com ele, ele fala dos problemas, dificuldades, necessidades. Você já encontrou com esse amigo chato? Já viu como é ruim? Começa a incomodar a orelha, o ouvido toda vez que ele começa a falar. Porque eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que sonho bastante, gosto de projetos, gosto de avançar, E toda vez que eu chego, eu tive uma ideia, olha isso, olha aquilo, olha... A primeira pessoa sempre é o chato. Não, isso aí eu já vi, eles tentaram lá na China, lá não funciona, não tem como. Alguém que sempre está de olho na necessidade, sempre está de olho na dificuldade. Entenda uma coisa, se você fala sobre necessidade, você vai viver necessidade. Se você falar sobre solução, você vai viver solução. Muitas pessoas têm vivido falando de necessidade, mas você tem solução. Você é uma nova criação. Você encontrou a forma de sair do cativeiro e vir para o reino da maravilhosa luz. Você tem um novo cântico na sua boca. Você tem palavras de vida. Sabe por que incomoda o ouvido quando você fica escutando demais necessidades, dificuldades e problemas? É porque aquela pessoa está cantando uma música velha, uma letra velha, dentro de uma música nova. Já tentou cantar uma música, a letra errada na música? Não combina, não funciona, irrita o ouvido. E pessoas então que falam de dificuldade, de necessidade, de problemas, elas estão cantando uma letra antiga e uma música nova. É por isso que é ruim de ouvir, é difícil de entendê-los. Então nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Falar da vida antiga já não combina mais com você. Já não combina mais com você. Você é uma nova criação. Você foi estabelecido como nova natureza. Amém? É por isso que esses dias eu fiz um vídeo, postei nas redes sociais, e o tema do vídeo era: você deseja ser um criador ou um narrador? Você prefere ser um criador ou um narrador? Deus nos ensina a importância de um vocabulário correto.
E muitas das pessoas, elas têm sido narradoras das necessidades, narradoras das dificuldades, narradoras das coisas que estão acontecendo. Mas Deus, Ele não trabalha assim. Deus, Ele é criador. Ele fala das soluções. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. Desde o começo Deus ensina isso. Nos primeiros versículos da Bíblia Deus já ensina isso. Não seja um narrador, mas seja um criador. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Se Deus fosse um narrador, o que Ele falaria? Meu Deus, olha esse negócio, está em trevas, está vazio, está sem forma, não dá certo, não vai para frente, não vou conseguir. Mas como Deus era um Deus criador, de solução, Ele tinha o vocabulário correto, Ele dizia aquilo que queria ver e não o que estava vendo. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário e começar a dizer as coisas que queremos ver e não o que está acontecendo. Passe do estado de narrador para criador. Existe esse potencial em você. Existe esse potencial em você. Não diga mais, não fale mais sobre necessidades. Não fale mais sobre os seus problemas. Não fale mais o quanto é difícil. Não fale mais o quanto você está vazio ou como as coisas estão sem forma e você não consegue organizar. Não fale dessas coisas, mas crie soluções. Declare a palavra de Deus. Fale das coisas que você quer ver. Anuncie as boas novas. Você tem a solução. Fale da palavra de Deus. Você pode estar pensando, mas não é fácil. Não é fácil mudar meu vocabulário. Eu até tento falar coisas boas, abençoar o Brasil, mas olha o que eles estão fazendo, olha as notícias que nós vemos. Eu até tento falar bem do país, mas não dá certo, é difícil. E aí fica um conselho para você: peça ajuda ao Espírito Santo, e Ele te guiará na verdade. É isso que diz João 16:13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo mesmo não fala de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. É o Espírito Santo quem nos guia na verdade. É o Espírito Santo quem nos capacita a falar novas línguas. É o Espírito Santo quem coloca um novo cântico em nossas bocas. Nós vencemos os pensamentos do passado, abrimos mãos das faixas de linho que nos envolviam no tempo da morte, as faixas que envolviam os nossos rostos. Nós abrimos mão dessa nova natureza falando, deixamos essas faixas falando do que somos e não do que éramos. Não sei se você já ouviu nós escutamos às vezes alguns testemunhos. Quando eu estava no mundo, eu dançava, eu ia na festa, eu usava não sei o que, eu bebia todas, eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que, mas agora encontrei Jesus. Percebe o testemunho falando muito mais sobre o que ele era do que o que agora ele é? Então, um dia eu vivi no mundo, mas agora eu tenho uma vida abundante em Cristo Jesus. Ele se manifestou em mim, me deu uma nova oportunidade, me fez uma nova criação, me estabeleceu como justiça. Isso é um bom testemunho. Isso é diferente. Isso são palavras de vida. Isso é mudar o seu vocabulário. E o Espírito Santo nos capacita a isso. Olha o que está escrito em Romanos 8, versículos 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos. O Espírito Santo não vem falar para você o quão ruim você foi um dia, ou os erros que você cometeu. Ele vem para confirmar para você que você é agora filho. Ele muda o nosso vocabulário. Nós falamos do que somos e não do que éramos. Comece a anunciar o que você é, não o que você foi um dia. Comece a falar do que você será através daquilo que você tem vivido hoje. Deus
Ele já fez a parte dele. Já estabeleceu um novo tempo, deu um novo ritmo, estabeleceu uma nova harmonia. O que acontece é que muitas vezes estamos cantando letras antigas sobre a música nova. Para usufruirmos da vida que Deus nos deu, a nova vida, precisamos mudar o nosso cântico. Precisamos colocar a letra nova na música nova. Colocar a melodia certa, no ritmo e na harmonia nova. A maneira que passarmos a viver de maneira espiritual, é falando coisas diferentes. Preste atenção nisso. Se mudarmos nosso vocabulário, mudamos o destino das coisas ao nosso redor. Se mudarmos o nosso vocabulário, mudamos o destino das coisas ao nosso redor. E eu quero encorajar você dizendo: Deus tocou um novo som. Ele tocou uma nova música na sua vida. Ele já fez a parte dele. Ele já enviou o Senhor Jesus. Ele já deixou o Espírito Santo conselheiro. Agora basta mudarmos o nosso cântico. Basta mudarmos o nosso cântico. Diga ao fraco: eu sou forte. Aquele que dizia: eu não consigo, diga: tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que dizia: eu sou pequeno demais, diga: Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aquele que dizia: eu não vou poder, eu não sei, a nossa habilidade vem do Senhor. Nós somos mais que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Eu sou mais que vencedor. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou uma nova criação. Ele me estabeleceu sobre a rocha. Ele me deu um novo começo. Jesus Cristo mudou a minha vida. Ele transformou a minha história. Ele tocou uma nova música. E hoje eu canto palavras de vida. Hoje eu canto palavras de vida. Hoje eu não sei falar de outra coisa. Jesus Cristo já fez. Jesus Cristo já fez. Aleluia! Sim, Senhor. E é por isso que o salmista declarava. É por isso que o salmista declarava em Salmos 40, versículos 1 a 3. É por isso que ele dizia: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aqueles que podiam e tinham apenas um grito de socorro, aqueles que não tinham esperança, aqueles que não tinham para onde correr, tinham apenas um grito, depositaram as suas vidas na mão de Jesus, aquele que nos dá uma nova esperança, aquele que nos dá um novo tempo, um novo início. E hoje eles têm um novo cântico para cantar. Hoje eles podem dizer: eu sou nova criatura, eu sou uma nova pessoa, eu tenho vida em Cristo Jesus. Amém. Continuem abençoados. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom